Fala galera, tudo bem? Demorou, mas estou de volta aqui com o terceiro episódio da série Tudo o que você precisa saber sobre testes no Visual Studio. Se você perdeu os dois primeiros episódios, recomendo que você acesse nosso canal no YouTube em youtube.com/lambda3tv. E aproveitando, quero agradecer a todos aqui pelos comentários que vocês deixaram lá, muito bacana. E tivemos também vários pedidos de pessoas falando pra gente, olha, por que você não cobre um pouquinho sobre frameworks de mock, fala também sobre testes com ASP.NET MVC, com banco de dados. Fiquem tranquilos, tudo isso está sendo anotado, a gente já colocou no nosso backlog e assim que possível vai entrar nos próximos webcasts. Legal? Como sempre, meus dados para contato aqui, tá? Meu e-mail, meu blog, meu Twitter. Fique à vontade, escolham o melhor canal para entrar em contato com a gente. Tá bom? Hoje a ideia do terceiro episódio é falar um pouquinho sobre Test Manager, né, automação de teste, teste manual. Então a gente vai falar bastante de Test Manager, vou falar um pouco sobre Code UI, não vou aprofundar no framework, mas vou mostrar, por exemplo, como que você pode pegar um teste que foi gravado no Test Manager e importar para o Code UI e fazer a automação dele. Legal? Então, para testar a gente precisa testar alguma coisa, uma aplicação, que o que eu tenho aqui é a nossa boa e velha calculadora. Tá, vamos dar uma olhada nela aqui, o que ela faz, né? Webcast V1.0 e eu digito 2 mais 3, ele me retorna 5, né? Sensacional, uma calculadora bastante simples aqui. E como que eu posso testar isso, né? Eu posso testar aqui no Visual Studio mesmo, eu dou o meu F5, né, e está funcionando, mas a gente sabe que no dia a dia, numa coisa mais profissional, né, eu vou gerar uma build, essa build ela vai para o meu servidor de homologação, vai para o meu IS, e aí meu teste é notificado, começa a fazer os testes, reporta os bugs. Então, vamos tentar trabalhar, simular esse cenário aqui dentro do Visual Studio. Então, o que que eu fiz, né? Ah, Aqui esse projeto ele está versionado no TFS. Quando eu vou aqui no Team Explorer, eu tenho o meu projeto, né, o webcast, tenho alguns work items aqui e tenho uma build que é a minha calculadora web. Posso clicar aqui para dar uma olhada nela, não tenho nada, nenhuma build foi gerada ainda. Então, botão direito, Kill New Build e vou pedir para ele gerar uma nova build dessa solução para mim. Né, ele está gerando a build aqui número 19. Ele vai, enfim, criar uma estrutura para ele jogar os arquivos, vai... Na verdade foi até mais rápido do que eu esperava, né? Já gerou aqui a minha build. Então, legal. Tenho a build gerada, eu posso entrar aqui em Open Drop Folder e eu vou ver que ele me gerou os binários aqui, né? Todo o meu site está aqui, é isso que eu tenho que publicar no meu servidor de homologação. Meu servidor de homologação é um IS na minha máquina local, né? Eu tenho aqui basicamente 4 sites e o diretório que eu vou jogar é esse cara aqui. Como que eu posso fazer? Venho aqui, crio um site, copio, mas, poxa galera, a gente está trabalhando com TFS, ALM, automação, deployment automático, não preciso fazer tudo isso manualmente, né? Eu criei um código aqui. Que esse código faz? Ele monitora alteração de eventos de qualidade de build. Significa que se eu chegar na minha build, chegar nessa build aqui, e por exemplo, ready for initial test, ele vai disparar um evento, o meu código vai tratar esse evento e vai criar um site dentro do IS e já vai fazer a publicação lá dentro. Vamos dar uma olhada aqui se isso funcionou. Então, refresh. Tenho aqui o webcast criado agora. Dentro dele eu tenho o staging calculadora web e aqui eu consigo ver toda a minha aplicação. Não vou entrar em detalhe como que esse código foi feito, nem como que eu gerei o script de build aqui. Quando a gente tiver um webcast falando de build, eu entro nesses detalhes, tá? Por enquanto, basta saber que eu tenho uma build aqui de integração contínua e que quando eu mudo o status dela, ele publica automático no IS. Qual que é a grande vantagem disso, né? Pô, isso aqui dá para ir muito além. Eu posso publicar não apenas um site, posso publicar uma farm inteira, posso fazer a diferença do banco de dados de desenvolvimento para homologação, gerar o script de diferença e aplicar também no meu servidor de homologação. Enfim, dá para viajar, mas não vamos nos preocupar com isso agora. Então, beleza, tenho aqui meu site criado. Vou apenas testar ver se ele está funcionando. Tá aqui. É, Eu só tenho esse outro endereço aqui,
que na verdade é o mesmo, só que ele não está usando o localhost, porque tem uma coisinha que a gente vai fazer no Test Manager que não pode ser localhost. Mas ele está respondendo, não. Deixa eu pegar o endereço aqui. Tá aqui, tá funcionando. Legal, então vamos fechar o browser aqui agora, tenho o meu endereço e vamos para o Test Manager. Test Manager, para quem não sabe, ele fica aqui em All Programs, Visual Studio 2010, Microsoft Test Manager. Assim que eu entro no Test Manager, lembrando que o Test Manager é uma ferramenta, vocês podem estar estranhando, nossa, tela preta, o que é isso? É uma ferramenta nova que vem com o Visual Studio 2010, vem com o Visual Studio Ultimate, na verdade, ou você pode se comprar à parte. Mas é uma ferramenta direcionada aos testadores, ela não vai trabalhar com código, com nada. E a primeira coisa que ele me pergunta é qual que é o projeto que eu quero trabalhar, eu já selecionei, e aí ele vem para essa tela aqui perguntando qual que é o plano de teste que eu quero trabalhar. Eu não tenho nenhum aqui, então vou criar um plano de teste. Plano de teste. E vou falar que é da iteração 1. Adicionei meu plano de teste. E essa é a cara que você vai trabalhar 99% do seu tempo quando estiver trabalhando com o Test Manager. O que ele tem aqui? Aqui em cima ele tem 4 abas. Na primeira eu faço o planejamento, na segunda eu executo os meus testes. Aqui eu tenho um pouco de rastreabilidade, falar qual build que eu estou usando, quais bugs que eu tenho que testar. E aqui eu começo a definir algumas variáveis que eu vou trabalhar. Tá? Então, antes da gente começar, vamos só configurar nosso plano de teste. E aí eu venho aqui em propriedades, eu tenho o nome, a descrição, qual que é a iteração que eu estou trabalhando. Aqui no caso eu estou trabalhando com a iteração número 1, quem que é o dono do plano de teste, quando começa, termina. Enfim, nesse primeiro bloco aqui, mais informações, mais coisa informativa, né? Aqui já começa a ficar bacana. Aqui, Test Settings, o que que eu tenho? Né? Eu já tenho duas configurações aqui, eu vou usar a configuração padrão. E quando eu clico aqui no Open, né, ele vai deixar eu configurar quais informações de diagnóstico, o que que eu quero coletar enquanto eu estou fazendo meus testes. Né? Essa é a parte mais importante, né? Tem que tomar cuidado aqui, porque senão eu começo a gravar os meus testes depois e aí ele não está coletando evidência nenhuma. Então, na primeira aqui, Actions, que está marcada, todo clique que eu fizer na minha tela, abrir browser, abrir, sei lá, uma solução, digitar no text box, ele vai capturar isso daí e eu posso reproduzir no futuro. Aqui eu estou marcando para ele capturar também detalhes de IntelliTrace e Test Impact. Lembrando que o IntelliTrace é aquele recurso bacana de debug histórico, então eu consigo voltar no tempo, por exemplo, voltar a 2 meses atrás e saber quanto que uma variável estava valendo, saber o que o meu sistema estava chamando, quais recursos de banco de dados, de file system, registro. Tá? Vou mostrar um pouquinho como é que isso funciona. Event log. Tudo que vai para o log do meu sistema operacional, tanto client quanto server, eu posso indicar aqui o IntelliTrace, que mais? E aqui embaixo, IntelliTrace, vamos entrar em algum aqui só para ver como é que funciona a configuração. Eu posso falar, olha, eu quero capturar apenas eventos, eu quero capturar as informações de chamadas. Né? Eu vou capturar detalhes do ASP.NET quando ele está rodando no IS, e aqui eu marco quais componentes que eu quero que sejam capturados. Né? Então, ADO, ASP.NET por padrão, mas eu posso capturar file system, registro. Tá? Vou utilizar esse padrão aqui. E Test Impact e vídeo. Vídeo muito bacana. Assim, eu já vi testers que, quando estão fazendo testes, precisam coletar evidências. Então, eles trabalham com o Paint, com o Word do lado, aí faz o teste, funcionou, vai lá, tira um print screen, coloca, salva num documento Word. Meu, isso dá muito trabalho, né? Se eu usar o Test Manager, isso é automático. E detalhe, não é print screen, ele está fazendo um vídeo do que eu estou testando. É muito bacana. A gente vai ver isso funcionando. Bom, eu vou cancelar aqui, vou selecionar, bom, aquela configuração é o Local Test Run, já está configurado aqui. O que mais? Eu tenho as configurações deste plano. Então aqui eu tenho a Windows 7 e 8 e tenho uma outra que é com Firefox 3.0. Eu vou deixar por padrão do meu plano de teste o Windows 7 e 8,
Mas isso aqui basicamente, quando eu for executar o meu teste, ele vai duplicar o meu teste. Então, se eu falei que aquele caso de teste ele tem que funcionar em dois ambientes, Firefox e E10, por exemplo, ele vai me gerar dois testes apenas para me lembrar que eu tenho que fazer esse teste duas vezes nos dois ambientes. Legal? E que mais? Aqui também, qual build que eu estou testando. Então a gente gerou a build aqui, número 19. Eu quero testar a build 19, que é a última. Eu vou fazer um filtro primeiro, porque eu posso ter muitas builds. Então a definição de build é a calculadora web integração contínua. E a build que eu estou testando está aqui, ele já identificou que é a última, a 19, associei ao meu plano. Se eu voltar aqui, né, eu tenho meu plano de teste, minha calculadora web, a build que eu estou testando, qual o ambiente, enfim, tudo configurado, bonitinho. Vamos voltar para o que importa aqui agora, que é nosso plano de teste de fato. Então, estou pronto para começar a trabalhar. Eu já tenho o meu plano, o que eu vou fazer agora? Eu vou criar uma suíte para agrupar os meus casos de teste. Eu posso criar uma suíte do zero, então, o caso dessa daqui, eu vou chamar de caso de uso 001. E aqui dentro dessa suíte eu posso cadastrar diversos casos de teste, ou, lembrando novamente, isso daqui é uma solução de ALM totalmente integrada. Se eu estou testando, alguém em algum momento já cadastrou os requisitos. Então eu posso aproveitar esses requisitos que estão cadastrados e puxar aqui para o meu plano de teste. Eu seleciono meu plano de teste, venho em Add Requirements, clico em Run, e aqui ele vai me trazer os requisitos. Ele só achou um, vou importar esse um aqui, né? Então agora eu tenho aqui duas suítes. Eu vou apagar essa daqui que a gente não vai usar mesmo. E aqui nessa suíte, vamos dar uma olhada nela, né? A suíte está baseada no requisito que já foi criado. Então o requisito é uma história aqui, como um usuário, eu quero uma calculadora para realizar operações simples de soma. Meus critérios de aceitação: deve somar números inteiros positivos e não deve permitir valores inválidos. Bastante simples. Fechei aqui. Então, tenho o meu plano, agora eu tenho minha suíte, vou criar meus casos de teste. Então, new aqui. E primeiro teste que a gente faz, teste do caminho feliz. Então, vamos lá, teste do caminho feliz. Esse, pelo menos, eu sei que funciona, né? Tenho aqui teste do caminho feliz, ele já identificou do meu plano que eu estou trabalhando na iteração 1. Aqui, os passos para executar esse meu teste. Então, eu vou abrir o browser, eu vou acessar a aplicação, vou digitar 1 no primeiro campo, vou digitar 2 no segundo campo, vou clicar em calcular e o resultado deve mostrar 3. Ok? Isso, salvei. Então, tenho aqui agora, tenho meu plano, minha suíte e meu caso de teste. Já fiz o meu planejamento, eu poderia cadastrar outros planos aqui, mas para a gente ir passo a passo, para fixar bem o conceito, eu já vou parar por aqui e eu vou para minha aba de teste, né? Então agora eu já vou começar a execução dos meus testes. Eu vou selecionar a minha suíte, ele já me identificou aqui que eu tenho uma execução para fazer. Vou clicar em Run e nesse momento o Test Manager ele é fechado, ele abre o Test Runner. E aí eu vou começar o meu teste de fato, né? Eu vou pedir para ele gravar essa ação, Start Test, e ele já me trouxe os passos que eu tenho que fazer para executar esse teste do caminho feliz. Então vamos lá, vou abrir o browser, passou, né? Consegui abrir o browser, vou acessar a aplicação, só pegar o endereço dela aqui. Ele acessou minha aplicação, ok. Aqui eu consigo ver também tudo que eu estou fazendo, quais são os passos. Então, olha, Starting Testing, Go to Web Page, abrir o browser, Ctrl C. Tá, esse Ctrl C e esse botão de minimizar eu não preciso, né? Porque foi que eu abri o Notepad para pegar o código. Então eu posso matar esses passos, tá? Nem tudo que eu fiz precisa estar gravado.
Então, Start em Teste, abri o browser, digitei, acessei a aplicação e agora eu vou continuar aqui, digitar 1 no primeiro campo. Então, cliquei aqui, vou digitar 1, passou. Vou digitar 2 no segundo campo, aqui, ok, passou. E vou clicar em calcular. Cliquei em calcular, resultado aqui é 3. Beleza, passou, sensacional, funcionou do jeito que eu esperava. Finalizei meu teste e posso salvar agora e voltar para o meu planejamento. Então, primeiro caso, teste do caminho feliz, excelente, funcionando. Legal. Depois que a gente faz o teste do caminho feliz, a gente vai testar as regras de negócio, outras validações. Uma delas que estava lá no meu requisito é não posso aceitar valores inválidos. Então vamos lá. Vou voltar aqui para a minha aba de teste, vou criar um novo caso de teste e agora teste com valores inválidos. O que eu tenho que fazer nesse teste? Abrir o browser, acessar a aplicação, digitar 1 no primeiro campo, digitar A no segundo campo, clicar em calcular. Resultado esperado, ele deve mostrar uma mensagem de erro do sistema. Basicamente isso. Está aqui, criei meu segundo caso de teste, salvei. Vou fazer uma coisa diferente agora. A gente falou que a configuração padrão do plano é o Windows 7 com IE8. Porém, para esse caso aqui, eu quero que ele rode também no Firefox. Então, eu seleciono ele, venho em configurações, peço para ver todas as configurações aqui. Essa daqui, ops, deve ser com Firefox. Quero marcar ela também. Então, eu tenho duas, IE8 e Firefox. Apply Changes. Então, esse é só para IE8, esse IE8 e Firefox. Onde que eu vejo a diferença? Aqui, ó. Olha que interessante. Para um caso de teste, ele me gerou duas execuções, para o ambiente Firefox e para o ambiente IE8. Então, legal. Já fiz o meu caso de teste, vou executá-lo agora. Vou fazer o primeiro com IE8. Clico aqui em Run. De novo, ele vai fechar meu Test Manager, vai abrir meu Test Runner. Vou pedir para ele gravar. E, de novo, abrir o browser, está aqui, passou. Lembrando que eu não preciso indicar todos que passaram, tá? Eu só preciso indicar os que tem o check aqui. Mas eu gosto, principalmente porque isso aqui é útil, que ele vai ajudar a indexar o vídeo. Que vídeo eu já vou mostrar para vocês. Então, vou acessar a aplicação. Beleza, acessou a aplicação. Vou digitar 1 no primeiro campo. Ok. Vou digitar A no segundo campo. Foi. Vou clicar em calcular. Bum, né? Pan, né? Deu um erro aqui. Tudo bem que ele deveria mostrar uma mensagem de erro do sistema, mas aqui ele mostrou uma mensagem de erro do .NET, né? Então tem que corrigir isso daqui. Nesse momento o tester fica super feliz, né? Porque ele encontrou um bug. Ele vai lá, marca vermelhinho, tipo, mostrou o erro do .NET e finaliza o teste. Então ele ficou feliz. Aí, eu até ia tirar um screenshot aqui, acabei esquecendo, mas dá para anexar um screenshot, tá? Imagina que a minha tela estivesse aberta ainda, eu posso chegar aqui e falar, olha, eu quero capturar um screenshot. Aí eu venho aqui e capturo esse cara, né? Tá anexado no meu bug. O que mais? Além de anexar esse screenshot, eu posso abrir o bug diretamente daqui. Então venho aqui, Create Bug e aquela coisa, né? Tester, programador não se bicam muito, um não gosta de ajudar muito o outro, então o tester vai lá, né? Na maior cara de pau, escreve deu pau, né? E salvou. Programador que se vire para descobrir o que aconteceu, né? O tester vai lá, acabou o trabalho dele, tipo, já testou, já abriu o bug, fechou aqui, né? E agora o programador vai trabalhar. Então, nesse momento, eu vou tirar meu chapéuzinho aqui de tester, vou botar meu boné de programador e fui notificado que tem um bug novo. Vamos olhar na minha interação 1, em bugs ativos, e eu tenho aqui o deu pau.
A hora que o programador vê deu pau, o cara já fica puto na vida, né? Que tester filha da mãe, né? Pô, o cara poderia mostrar uma mensagem mais amigável aqui. Mas enfim, né? Como ele habilitou, o tester habilitou aquelas configurações lá de diagnóstico, mesmo ele não querendo ajudar o programador de propósito, olha o que ele me mandou, né, automaticamente. Então ele já falou, olha, o título deu pau. Porém, esse bug ele foi encontrado, no caso de teste, teste com valores inválidos. Os passos que ele executou foram esses e deu erro na hora de clicar em calcular. Eu posso ver o vídeo aqui. Então, estou vendo o vídeo, cliquei em calcular, né? Pã, né? Tá aqui o vídeo do erro. O que mais? Aí ele colocou, mostrou o erro do .NET, um comentário do tester. Consigo ver aquele screenshot que eu adicionei aqui no bug. Posso continuar, eu vejo qual configuração que ele estava executando, era a configuração com IE8, quais aplicações que estavam rodando, o que mais? Tem até o IntelliTrace aqui, então se eu clicar nesse IntelliTrace, ele vai me trazer tudo que foi executado, consigo ver exceções, lista de thread aqui, as exceções, olha, tem uma exceção aqui de input string, não foi, bom, vamos ver o que é esse cara aqui, vou dar 2 cliques. Meu, olha isso. Assim, o tester me falou qual linha de código que deu erro. E detalhe, já está em modo debug aqui. Se eu tivesse mais código aqui para baixo, eu poderia fazer step into, step over, navegar na aplicação, ver valores. Na verdade posso, mas não vai ter muito sentido aqui nesse exemplo. Mas olha que bacana. Assim, o tester escreveu, deu pau. Olha o tanto de coisa que ele está me passando. Enfim, vou parar o debug por aqui. Né? Naquele ambiente eu poderia abrir call stack, ia ver muita coisa. Fecho aqui meu IntelliTrace. E o que mais? Vamos ver. System Info. Olha aqui, ele falou, olha, a build, o erro, o bug foi encontrado na build 19 e já vai de quebra algumas variáveis de ambiente onde estava sendo executado. Olha isso, né? Resolução, memória, quantidade de memória livre, tudo isso. Beleza. O que mais? Ah, o test case que ele estava executando. Enfim, tem muita coisa. E o tester só escreveu, deu pau. Beleza, já entendi onde está o erro, né? Na verdade, ele já me falou onde está o erro. O que eu tenho que fazer? Né? Venho aqui na minha Solution Explorer, no meu código. Vou comentar esse código que está com erro. Vou descomentar o código que funciona bem. Está aqui. Vou até mudar aqui de 1.0 para 1.1. Compilei. E vou fazer check-in desse meu código. Fiz check-in, eu vou associar esse meu código com o bug deu pau. Então, marquei aqui e já estou falando para resolver. Então, nesse momento, ele vai fazer o check-in, vai associar com o work item e já vai mudar o status do meu bug para resolvido. Fiz check-in. De quebra, esse cara está rodando uma integração contínua que já disparou aqui. Vai gerar uma nova build para mim. E está aqui, minha build número 20. Então, está aqui o meu código. O que eu quero fazer? Vou implantar esse código no ambiente de homologação. Ready for Initial Test. Fechar essas janelas aqui. E vamos só dar uma olhada se eu estou com a versão 1.1. Beleza, está aqui a versão 1.1 implantada. Sensacional esse recurso de deployment automático. Beleza, então, como implantei uma nova build, meu tester já foi avisado, eu volto para o meu chapeuzinho de teste aqui agora, né? E agora eu vou usar a aba de tracking, né? Deixa eu ver o que eu tenho aqui. Bom, se eu tenho uma nova build, eu quero associar essa nova build ao minha ferramenta. Eu dou um refresh, ele já falou, olha, a versão que você está testando é 19, já tem a 20 disponível, quer trabalhar com ela? Claro que eu quero, já marquei aqui. Ele está falando, olha, talvez alguns testes tenham que ser executados novamente, porque eles foram impactados. Você quer dar uma olhada? Quero. Então, que bacana. Esse teste que eu já tinha feito, ele falou, olha, esse teste foi impactado, você tem que rodar ele novamente. Pode ser que, né, foi alterado um código que esse teste passava. Então, é importante executar novamente. Eu chego aqui e falo, beleza, volta esse cara para ativo que eu vou testar ele em algum momento. E, o que mais? Ah, bug.
tem o bug aqui também, ó. Esse bug deu pau, está resolvido. Dá uma verificada nele. Então, venho aqui para minha aba de teste. Tem um outro link aqui agora que é Verify Bugs. Clico no meu bug e só tem que verificar. Verify. Olha isso. O bug, eu falei, verifica. Ele já identificou qual que é o caso de teste que aquele bug resolve. Já fechou o meu test manager, abriu o meu test runner. O que eu tenho que fazer? Basicamente, play all. Ele vai abrir meu browser. Acessou minha aplicação, digitou 1 mais A e agora não estourou a tela de erro do ASP.NET. Ele foi lá e mostrou valores inválidos, exatamente o que eu queria. Então agora passou. Sensacional. Venho aqui, End Test, Save e pode fechar. Gente, muito prático isso daqui. Imagina um tester sem essa ferramenta, o trabalho que ele teria. Detalhe, ele está me falando aqui ainda, ó, esse bug que você falou que passou, né, ele já, eu posso fechar, né, porque assim, se o programador falou que resolveu e você falou que está ok realmente, eu vou fechar ele, posso fechar? Né, state closed, service changes, meu bug de resolvido, se eu der um refresh aqui, já vai estar fechado agora. Então, fechei um ciclo aqui agora. Muito legal. Se eu já testei para IE, poxa, eu vou aproveitar e testar para o Firefox também. Então eu venho aqui, Run. Deixa eu só fechar o meu browser aqui. Start Test, não quero gravar nada. Só que agora eu quero fazer um change aqui, olha. Change Browser for Playback. Eu não quero rodar mais no IE8, eu quero rodar no Firefox. Save e Play All. Lembrando que esse recurso de mudar o browser para Firefox só está disponível no Test Feature Pack 2. Isso só está disponível para quem é assinante MSDN. Vamos aguardar aqui, ele está indo, tem que acessar minha aplicação, está no passo número 2. Firefox sempre causa uma tensão, né? Beleza, está funcionando também no Firefox. Eu venho aqui, indico que passou, End Test, Save and Close. Beleza, passou em todos. Passou no IE, passou no Firefox também. Tá aqui. Ah, tem aquele último, lembra? Do caminho feliz que foi impactado, que eu tenho que retestar? Pô, vamos retestar ele então. Venho aqui, Run, mesma coisa, Start. Nesse caso eu quero, deixa eu ver se ele está aqui, é o IE8 mesmo. Play All. Vai abrir minha aplicação. Aqui, se eu não me engano, era 1 mais 2 igual a 3, né? Beleza, passou também. Todos os meus testes passando. Beleza, então a gente já fez cenários aqui com teste do caminho feliz, teste com valores inválidos, abrir bug, né? Já fiz integração com o build, me mostrou o que eu tinha que testar, casos de teste afetados que eu tive que retestar, pô, muita coisa legal. Mas dá para complicar mais ainda, né? Então vamos fazer um teste agora que envolva fonte de dados, né? Eu não quero um único conjunto de valor, eu quero vários conjuntos de valores. Então vamos lá, vou voltar para minha aba teste, vou criar um novo aqui agora, e agora vou ter um teste com fontes de dados. Antes disso, né, toda hora eu estou colocando aqui, por exemplo, abrir o browser, né, acessar a aplicação, blá blá blá. Você fala, pô André, tem que toda hora digitar isso? Não, você pode criar um negócio chamado Shared Steps. Então vou selecionar esses dois aqui e vamos dizer que esses dois são sempre a pré-condição para qualquer teste. Selecionei, botão direito, aqui Create Shared Steps, coloco aqui, sei lá, pré-condição, condição 1, né? Está aqui pré-condição 1. Então, vou fechar esse cara aqui. Imagina que eu estou criando um novo,
eu venho aqui, Insert Shared Step, Run, pré-condição 1, está aqui. Né? Não preciso ficar adicionando, enfim, repetindo os passos. Eu consigo aproveitar passos que eu já utilizei. Então, vamos voltar aqui. Eu tenho meu teste com fonte de dados. Abrir o browser. Tá certo. Acessar a aplicação. Digitar, agora eu vou colocar umas variáveis. Arroba valor 1 no primeiro campo. Digitar arroba valor 2 no segundo campo. Clicar em calcular. O resultado deve ser arroba resultado. Olha isso. Conforme eu fui digitando as variáveis aqui, valor 1, valor 2, ele foi criando parâmetros para mim. Então, eu posso colocar aqui 2 mais 3, o resultado tem que ser 5. Eu posso chegar e falar que 6 mais 7 é igual a 13. Sei lá, colocar mais um apenas aqui. Falar que 3 mais 8, 3 mais 8, 11. Então, 11, 13, 5, legal. Salvei. Tenho aqui um outro caso de teste. Vou para o meu ambiente de teste. Tenho aqui um teste novo para ser executado. Vamos lá. Vamos rodar esse último teste. Pedir para criar uma gravação dele. Start test. E vamos lá. Abrir o browser. Abrir o browser. Ok. Acessei a aplicação. Ok. E aí, olha que interessante. Ele já falou que eu tenho que digitar o valor 1, só que o valor 1, nessa iteração, na primeira linha lá, é 2. E ele já jogou esse cara na área de transferência também. Significa que se eu clicar aqui e der Ctrl V, a hora que eu der um Tab, né, ele já fez data bind desse text box com aquele parâmetro. Né? Consigo ver isso nesse tamborzinho aqui do lado. Né? Legal. Então, passou também. Mesma coisa para o valor 2. Coloco aqui, Ctrl V, Tab, passou. O resultado tem que ser 5. Calculei. Pô, 5 é igual a 5? Fechou. Então, passou esse cara aqui também. E agora eu posso ir para a minha próxima iteração. Na próxima iteração, ele já gravou todo o script dessa. Ele está perguntando, você quer gravar novamente? Não, eu quero aproveitar o que eu já fiz. Então, eu dou um Start. O que eu tenho que fazer aqui? Basicamente, Play All. Ele vai abrir e agora ele vai fazer o mesmo teste considerando outro conjunto de valores. Então, tá lá, 6 mais 7 é igual a 13? 6 mais 7 é igual a 13. Preciso marcar só o último, passou, vai para a próxima. Olha que facilidade isso. Imagine que você tinha uma tela lá com vários filtros e tinha que testar valores com datas diferentes, CPF diferente. O que você tem que fazer? Basicamente, Start Test, Play All. E a ferramenta já abre, já faz tudo para você. 3 mais 8, 11, passou também. Legal. Uma coisa que eu fiz aqui, isso daqui não é automação de teste, tá? Deixar bastante claro. Isso daqui é um recurso que a ferramenta chama de Fast Forward. Então, eu tenho um script gravado, eu executo, mas vale lembrar que quem dá o veredito final se passou ou não é o tester. Então, eu estou olhando aqui, estou vendo na minha tela que 11 é igual a 11 e estou falando, né? Mas, poxa, eu quero ir para um nível mais alto ainda, eu quero ir para um nível maior de automação. Então, para ir para o nível maior de automação, eu não consigo fazer aqui no Test Manager, eu tenho que ir para o Coded UI, e é isso que a gente vai fazer agora. Tá? Beleza, eu testei tudo aqui, está tudo funcionando, mas agora eu quero levar esse cara para uma automação de verdade. Eu sei que vocês ficaram empolgados com isso daqui, mas dá para ficar ainda melhor. Beleza, então vou fechar isso aqui agora que está funcionando. Fechar o meu browser. Vou voltar para o Visual Studio. O que eu vou fazer? Eu venho aqui
e vou adicionar um novo projeto de teste. Na Solution, botão direito, Add, New Project. Vou adicionar um projeto de teste aqui. Adicionei, não quero essa classe, posso apagar. O que eu quero fazer aqui agora? Eu vou adicionar um novo teste, Add, novo teste, que é o Coded UI. Quando eu clico no Coded UI, qual que é a primeira coisa que ele vai me perguntar? Você quer gravar, fazer uma nova gravação de teste, ou você quer usar algo que já existe? Eu vou marcar a segunda opção. Cliquei em OK aqui, ele vai falar, tá bom, me fala onde que está essa gravação. Desculpa. Tá, e essa segunda gravação, ela está aqui em My Test Cases. Onde que está essa consulta? Aqui, Open Test Case. Fiz um find, tá aqui, ó. Teste com fonte de dados. É esse cara que eu quero testar. Então, vou dar um OK. Acabou? É muito rápido esse negócio. Então, vamos lá. O que eu tinha no meu test case? Eu tinha um conjunto de passos que ele importou para cá. Então, vamos lá. Abrir o browser, acessar a aplicação, digitar no primeiro campo, clicar em calcular. Ele já gerou o teste inteiro para mim. O que eu vou fazer aqui agora? Basicamente, compilei minha aplicação. Isso aqui virou um teste unitário. E detalhe, não lembro se foi no primeiro ou no segundo episódio, a gente viu como fazer teste com fonte de dados. Só que a gente viu teste com o arquivo CSV. Aqui, ele está fazendo com fonte de dados, só que a fonte de dados é o próprio test case. Então, esse test case está onde? Está aqui dentro do meu TFS, é o ID 98. Então, aquelas linhas que eu tenho no meu Test Manager vão servir de fonte de dados para esse meu teste automatizado aqui. Vou dar um Ctrl RT e, teoricamente, ele vai sair abrindo o meu browser. Tá, eu juro para vocês que não sou eu que estou digitando, é a tela aqui. Abriu o primeiro browser, ele fez o quê? Abriu o segundo, deu 13. O que mais? Tá aqui. Abriu o terceiro. Pô, executou os três passaram. Só que na verdade eu estou enganando vocês, tá? Porque assim, ele fez basicamente o que estava lá. Ele não fez verificação nenhuma, né? Então eu vou deixar esse último aqui aberto. O que eu vou fazer agora? Eu vou colocar a automação para verificar se o que deu aqui é realmente o que eu estou esperando. Como que eu faço isso? Né? Eu venho aqui. A própria ferramenta já te ensina, né? Ele está falando, para gerar, aqui, para gerar mais código para esse teste, selecione a opção Generate Code for Coded UI no menu Teste. Então, onde que está isso? Venho no meu menu Teste, Generate Coded UI, esse cara aqui, e eu quero gravar mais coisas usando o Coded UI Test Builder. Então, vou clicar nesse cara aqui. Se eu tivesse algo para gravar, eu poderia clicar nesse botão vermelhinho e sair gravando. Como já está tudo gravado, eu quero apenas adicionar uma verificação. Eu vou trabalhar com esse target aqui e selecionar. Ops, aqui. E selecionar os componentes. Posso pegar o browser, botão iniciar, posso pegar qualquer elemento da minha tela. Eu vou pegar esse 11 aqui, né? Que deve ser um label. Esperar ele carregar aqui o meu label, normalmente é mais rápido, ó, já foi. E aí vou pegar a propriedade innerText. Nesse innerText eu vou adicionar um assertion, que vai usar um comparador de igualdade, e eu vou comparar se o que está aqui é igual a 11. Dei o OK, beleza, quero gerar o código disso. Esse código é verificação resultado. Gera. Beleza. Já posso fechar. Beleza.
Tá aqui, verificação resultado. Então, vou colocar esse cara aqui logo embaixo. Só que do jeito que está agora, se eu rodar, ele vai falhar, né? Por que que ele vai falhar? Porque ele está comparando tudo com o valor 11. Vamos só rodar para ver se é isso mesmo. Tá aqui, ele vai comparar 2 com 3 e vai comparar com 11, né? Então, esse primeiro deve falhar. O segundo também deve falhar. E só o terceiro agora que deve funcionar. Bom, aqui ele já mostrou que falhou. Se eu clicar, eu vejo por quê. Então tá aqui, ó. O último realmente funcionou e os dois primeiros porque ele está comparando tudo com 11. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que deixar esse valor dinâmico agora. E o que é legal? Ele já me ajuda nisso também. Quando ele gerou esse verificação resultado, ele também já criou um cara aqui, ó, que é o verificação resultados expected values. E aí eu tenho aquele inner text. Eu vou falar que aquele inner text, ele vai receber um valor do test context. A gente já viu como que isso trabalha nos outros episódios. E o valor do meu campo lá no Test Manager, se eu não me engano, o nome do campo acho que é resultado. Deixa eu só abrir aqui, verificar se é isso mesmo. É valor 1, valor 2 e resultado. Então, valor 1, valor 2, resultado. Então, vou jogar, vou falar que o meu resultado esperado é o que vem da minha fonte de dados. E agora sim, tudo deve funcionar. Vou fazer uma coisa a mais ainda, porque ele está deixando esse browser aberto, eu vou adicionar um cara aqui para fechar o browser. Então, eu vou gravar um novo código, use coded UI test builder. O que ele vai fazer? Basicamente, vou clicar aqui para gravar. Está gravando. Fechei o browser. Gero o código de fechar browser. Vou chamar essa ação de fechar browser. Beleza. Então tá aqui. Tem aqui o fechar browser. Então, esses aqui são os passos originais. Isso daqui é o que a gente adicionou agora para verificar o resultado e o último para fechar o browser. Vou compilar o meu código, tá tudo ok. E vamos rodar agora, ver se com esse monte de alteração que a gente fez, se vai funcionar. Então vai lá, abriu o browser, digitou 2, 3, calculou 5, fechou, abriu outro. 6, 7, 13, fechou. 11, fechou. Todos passaram. Gente, fantástico isso, né? Beleza, fiz meu código, está aqui automatizado. Peguei um teste manual que foi feito pelo meu tester, importei para dentro do Visual Studio, fiz a automação, né, dei uma melhorada nele. O que eu quero fazer agora com isso? Eu vou fazer check-in. Agora, qual que é a grande vantagem? Tudo isso daqui já está integrado com uma integração, já está linkado com uma integração contínua. Significa que agora todo mundo que for fazer um check-in, fizer um check-in lá, ele vai executar esse teste todas as vezes. Eu garanto que eu vou ter um teste de regressão, né, muito bacana aqui no caso. Então, check-in. Não tenho tarefa nenhuma para isso. Vamos ver. Fiz o check-in. Em algum momento, isso aqui vai disparar. Não vou nem mexer o mouse aqui. Em algum momento, ele vai começar a abrir o meu browser. Olha aí. E fazer o teste, porque eu estava com a integração contínua habilitada. A minha integração contínua estava preparada para rodar a build. E como eu subi esse teste, ele está rodando a minha build. Fala sério, muito bacana isso, né? Beleza, gente. É basicamente isso que eu tinha para mostrar para vocês. Eu só tenho um outro ponto aqui, porque assim, eu mostrei uma aplicação bastante simples, uma calculadora, mas a ferramenta ela permite você trabalhar com aplicações as mais complexas possíveis. Eu vou mostrar uma última demo aqui, que é que vem na máquina virtual, né? Uma aplicação que já vem na máquina virtual, que é o Tailspin.
Carreguei a solução aqui, deixa eu ver se ela está rodando. A aplicação Tailspin nada mais é do que uma loja virtual de aeromodelos. Então, vou dar um Ctrl F5 aqui para ela carregar, está rodando. Está aqui, Model Airplanes, eu posso ver os aeromodelos, vou adicionando, tá? Eu criei um teste automatizado para ela, que está aqui dentro de Test Web, né? Coded UI. Então, eu vou rodar esse código. Está aqui. Então, Ctrl RT, vai rodar esse código e essa aplicação é um pouquinho mais complexa. Então ele está clicando no aeromodelo, adicionando um carrinho, faz checkout, já sai preenchendo nome, e-mail, enfim, preenche todo o formulário de compra, né? Navega em combo, daí, achei que fosse dar erro, navega em combo, já seleciona outra combo com dependência, fez a compra, fechou, tá lá, funcionou também. Então assim, eu mostrei, fiz a demo um pouco mais didática numa aplicação mais simples, mas dá para pegar uma aplicação mais complexa pegando um cenário de compra inteiro como esse que a gente viu. Legal? Bom, pessoal, a gente acabou estourando um pouquinho de tempo. Na verdade, eu tento trabalhar com vídeos de meia hora. Esse vai levar um pouquinho mais, mas eu acho que faz sentido porque tem que mostrar o cenário inteiro. E eu acho que ficou bem bacana. Espero que vocês tenham gostado. Por favor, comentem lá no YouTube o que vocês gostaram, o que não gostaram. Se tiverem novas ideias aí para os próximos webcasts, coloca lá também. Beleza? Brigadão e até a próxima.